Olá, eu sou o Dante Graça e você está ouvindo o podcast do Sim Não, programa semanal sobre os bastidores da política, sempre com um entrevistado especial para deixar você mais informado. Nesse episódio eu estou acompanhado da diretora de conteúdo do Jornal A Crítica, Aruana Brianese. Oi, Aruana. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E como eu falei, sempre com um entrevistado especial. Desta vez a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal Sidney Leite, deputado federal pelo PSD, que está agora em seu primeiro mandato na Câmara e chegando aí num ano eleitoral, e a gente quer saber, claro, certamente alguns bastidores dessa caminhada até lá. Antes de mais nada, olá, Sidney, deputado, obrigado pela sua vinda aqui conosco. Eu que agradeço, Dante, a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecer também a Aruana e me colocar à disposição não só para falar de política, mas também de outros temas que se entenderem importantes, como a questão da economia, das sequelas do Covid no que diz respeito ao aumento da pobreza e desigualdade no Brasil e desafios aí que nós temos para este momento e este ano, tanto no Congresso Nacional quanto na política local e nacional. Vou começar aqui com um assunto que está meio quente aqui nesse seu entorno, foi essa chegada do deputado Marcelo Ramos ao partido, ao PSD, mas falando pela sua ótica, Isso de alguma forma muda os seus planos para essa eleição de 2022, lhe faz repensar de repente alguma estratégia? Como é que está esse seu planejamento em relação a isso por enquanto? Dante, eu queria responder por duas vertentes. A primeira é o seguinte: eu conheci o deputado Marcelo Ramos, ele estando vereador e eu prefeito. E depois tivemos prefeito lá de Maués, de Maués. Tivemos a oportunidade de conviver, sendo colega de parlamento, muitas teses nós defendíamos em conjunto. Depois eu o apoiei, eu na condição de estadual, ele candidato a prefeito de Manaus, e hoje nós somos colegas de parlamento. Fiz campanha para ele, para vice-presidente da Câmara, porque entendíamos a importância de ter um amazonense na mesa da Câmara dos Deputados, e o Marcelo ocupou esse espaço, certo? E temos uma boa relação, uma relação inclusive amistosa, de amizade. E o Marcelo foi muito decente para comigo. Antes de tomar essa decisão, ele ponderou que ele só entraria no partido se eu, com a minha essência. E nós conversamos sobre isso. Então isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: no Brasil, infelizmente, não consegue fazer uma eleição sem alterar a legislação. Sim. E a legislação alterou no que diz respeito aos critérios para o parlamento, Ficou 80-20, o partido ou federação tem que atingir 80%, ele concorre a uma vaga, não significa que tem eleito, mas o candidato tem que ter 20%, certo? Eu acho que o 20% não é uma dificuldade, no meu caso, e do Marcelo. Mas você alcançar o coeficiente com chance, é mais fácil você eleger 2 do que eleger 1, na atual legislação, certo? Por quê? Porque a legislação ela empurra para chapas fortes, para diminuir o número de candidatos, e o objetivo é diminuir o número de partidos com representatividade no Congresso Nacional, certo? Então, eu creio que com essa minha colocação, eu respondo, recebi vários convites, mesmo antes da questão do Marcelo, fui convidado pelo MDB, o deputado Sila conversou comigo, inclusive, para ter uma reunião com a executiva do partido do PRB, e fui convidado, um convite que me deixou, inclusive, muito honrado, pelo PT aqui do Amazonas, o Partido dos Trabalhadores. Após isso, alguns colegas parlamentares conversaram comigo, mas neste momento, no dia de hoje, eu me sinto bem onde eu estou, no PSD, E veja bem o seguinte: a vinda do Marcelo não é uma coisa que, ele veio a contragosto e cria-se especulações, não tem nada disso, muito pelo contrário. Eu depois conversei com ele, conversei com o líder do partido, conversei com o Gilberto Kassab, que é presidente do partido, certo? E amadurecemos isso no sentido de o Marcelo poder vir para o PSD, e com certeza ganhamos todos nós pelo quadro que representa na política nacional o deputado Marcelo Ramos. A gente teve uma situação que foi até nosso destaque do Sim Não impresso desse fim de semana, o senador Omar Aziz falando que prefere que o partido apoie logo desde o primeiro turno o ex-presidente Lula. É claro, é um posicionamento dele, mas aí, como tem esse posicionamento dele, eu queria saber do senhor. O senhor compactua dessa ideia, acha que essa é a melhor estratégia nesse momento? O PSD, no que diz respeito ao parlamento, lá na Câmara dos Deputados, ele é um partido que nós temos divergência, mas atuamos na convergência, certo? Nós temos deputados mais ligados ao presidente Bolsonaro, como nós temos parlamentar ligado ao presidente Lula. Vou dizer o seguinte:
Nós temos 5 parlamentares na Bahia, todos eles são ligados ao presidente Lula. O senhor está em que lado aí? Eu queria avançar numa questão a nível de partido. Para o partido continuar crescendo, se ele não tiver candidatura própria, que eu acho o melhor cenário. Se não tiver, o que eu sugeri, inclusive, para o presidente Kassab? Libera a bancada. Certo? Por quê? Porque senão a decisão que tomar vai criar problemas sérios. Rachas, vai criar inevitáveis. Rachas, entendeu? Então, é isso que eu particularmente defendo, certo? Nesse sentido, eu respeito a posição do senador Omar, mas eu entendo que a gente tem que respeitar a pluralidade do partido, certo? Eu entendo que o PSD é um partido com representatividade no Congresso Nacional que tem uma característica qualitativa, certo? A gente discute muito, a gente participa muito, entendeu? São os parlamentares que buscam estudar muito, nós temos uma excelente assessoria técnica, certo? Então, como eu disse, o PSD é um partido plural, mas que converge nessa sua pluralidade. Então, eu defendo que o partido tenha, nesse momento, candidatura própria, certo? Para que a gente possa pensar num todo e que é uma forma de contribuir para o Brasil, certo? Essa que é a grande realidade. Isso muda o quadro sucessório? Não, as pesquisas estão aí, né? Esse processo eleitoral, infelizmente, ele foi muito antecipado, né? Isso como nunca, né? Como nunca, ele é muito ruim. Nós temos uma sequela, Dante e Aruana, do Covid, que ela é muito desastrosa, que é a sequela econômica, né? O segmento da sociedade que tem recurso, que gastava no consumo, seja em eventos, restaurantes, serviços de modo geral, de certa forma acumulou esse recurso, né? Tanto é que você vê a falta de carro no Brasil e em alguns lugares do mundo, não é em função de que as fábricas não correspondam, né? Tem um segmento de chip que tem muita dificuldade, mas tem um represamento, né? Nós vimos, por exemplo, se você comparar a linha histórica do Distrito Industrial, nós não tivemos Olimpíada sim, mas nós não tivemos um grande evento para o boom que foi o Distrito Industrial ano passado. Nós tivemos um crescimento fantástico. Certo? Voltou a passar da marca de 100 mil empregos, né, registrados. Não, e veja mas é de uma parcela pequena da população. Nós temos uma secretaria aqui no Estado muito boa no que diz respeito à arrecadação, que é a Secretaria de Fazenda. Ela é composta de bons técnicos, certo? Independente do governador, nós temos uma secretaria de quadros muito bons. Eles fizeram uma projeção de receita para o Estado e o governador encaminhou esse orçamento para o ano passado de 22 bilhões. Nós tivemos uma receita de quase 30 bilhões. Isso vai se consolidar agora quando o Estado fechar o balanço. Então, nós tivemos uma receita significativa. Mas, independente disso, veja bem o seguinte, pela outra mão, a desigualdade nunca teve tão grande no Amazonas, certo? Imagine se o quadro, nós estaríamos muito pior. Então, isso é um reflexo, certo? De que nós precisamos tomar medidas duras na economia. Nunca se pagou tão caro numa carga de gás. O Diese divulgou semana passada que o salário mínimo brasileiro devia ser superior a R$5.000. E hoje está em 1.200, né? Está em 1.200. Mas quando você pega as pessoas que estão desempregadas ou subemprego, né, como é o caso de entregador de alimento, certo? A gente vê que isso é muito gritante, né? Fora as empresas que quebraram, pequenas e médias e grandes empresas que quebraram com o Covid. Então, essa antecipação do processo eleitoral, ela é muito ruim em todos os aspectos. Mas, como você disse, né, nunca se viu isso, né? Nós estamos há quase 2 anos discutindo a eleição, como se nós não tivéssemos problemas graves para resolver nesse momento. Porque tudo é muito bom, é muito ruim, né? Da forma como se ruim. Coloca. Assim, né? Exatamente. Mas nesse cenário, né, em que a população com menos renda foi mais afetada, né? E falando já que a eleição já é um tema que está na pauta, não tem como tirar, como que o senhor avalia que vai ser o papel do interior do Estado nessa eleição que se aproxima? A nível o quê? Estadual e federal. Olha, a nível federal, né, nós temos aqui uma relação que já podemos dizer histórica, né, para a eleição majoritária, o peso que o ex-presidente Lula exerce. No interior, principalmente. Exatamente. Né? No interior do Estado ele tem um pódio, assim, vamos dizer, muito consolidado, porque mesmo ele preso, e o Fernando Haddad, uma figura totalmente desconhecida do eleitorado do interior do Amazonas, que tinha perdido a eleição no primeiro turno em São Paulo, né, a eleição para prefeito, ele ganha no interior do estado, né? Você tem uma situação muito localizada ali no Apuí, no sul de Manicoré, certo? 2 municípios só que ele... Mas o grosso mesmo
Lula. Né? Na capital não, esse quadro já é diferente. Você vê aí uma leve vantagem do presidente Bolsonaro, segundo as pesquisas. Então esse é o quadro que eu vejo agora. Aruana, sendo bem objetivo, meu primeiro cargo que eu exerci foi de vice-prefeito e depois de prefeito, através de eleição. O que eu aprendi? Com o prefeito, quando ele consegue pavimentar a cidade, manter uma coleta de lixo boa, cidade maior, transporte coletivo funcionando, salário em dia, e ter a política de saúde regularizada e social, o prefeito é bem avaliado. Né? O governador tem um item chamado segurança, certo? A questão da saúde e não atrasar salário. Agora, presidente da República se resume a uma coisa, economia. Certo? Eu entendo que muitas pessoas colocam as pautas que o presidente defende como pauta radical, mas eu acho que o que influencia mesmo a economia. Você vê que a rejeição do presidente Bolsonaro, ela cai quando do auxílio emergencial, certo? E a expectativa do governo e dos técnicos do governo, inclusive do ministro João Roma, com quem eu conversei, que é colega parlamentar, era que com o Auxílio Brasil ele retomasse. Né? Só que, do outro lado, nós temos a inflação, certo? Então, qual é o poder de compra com R$400 quando uma carga de gás está no preço que está, quando a conta de luz está no preço que está? As pessoas pagando esses dois itens, na maioria das vezes, não conseguem comprar alimento. Né? Então, tem que ver essa relação, certo? Mas aí eu diria, como colocou o Dante, como o processo eleitoral também foi muito antecipado, sim, e a discussão avançou muito em todas as camadas da população, certo? Eu acho que começa você ver uma cristalização de nomes, né? Porque tinha uma expectativa de que quando o Moro entrasse, terceira isso mudasse, via, né? não mudou. Ganhasse força. Né? O Dória continua patinando, certo? E você vê o presidente Lula e o presidente Bolsonaro ali consolidados, né? Como os dois candidatos favoritos nesse processo eleitoral de todos os nomes aí que foram testados, inclusive na época, quando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Aqui no estado, Aruana, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, essa eleição, ela tem uma característica no geral. Ela perdeu, né, aquela necessidade que o povo brasileiro tinha, e local também, do novo. Né? Eu vejo que isso não é o debate desse momento, até pela situação que a gente vive, porque reflete da economia e atinge todos os estados indistintamente. E eu acho também que essa discussão ela se antecipou muito. Nós temos uma figura, vamos dizer assim, nova, entre aspas, na corrida sucessória, que é o deputado Ricardo Nicolau. Né? Temos aí o senador Eduardo, que tem uma grande ficha de candidaturas que ele já disputou e de cargos que ele exerceu, já foi governador 2 vezes do estado, foi ministro da Minas e Energias, desde vereador de Manaus. Nós temos o ex-governador amazoniano, que toda a população conhece, né? Já foi governador 4 vezes, e nós temos o governador Wilson Lima, certo? O que se nota, e aí eu vou dizer da perspectiva política, né? O que se nota hoje é que o governador, o então governador amazonino, ele tem a preferência, segundo as pesquisas, mas ele não tem grupo político hoje. Ele não tem ali o que nós conseguimos naquele momento, e eu ajudei na eleição suplementar. Né? Você vê que essa diminuição de força, mesmo como governador, de pessoas importantes do processo político já se afastaram, certo? Não vejo o deputado Ricardo Nicolau também sob essa ótica, certo? E o que eu vejo é começar uma mudança, principalmente no interior do estado, que até então, no ano passado, quem tinha assim a maior, vamos dizer assim, capilaridade dessas forças políticas do interior era o senador Eduardo Braga. E hoje você já vê uma mudança. Essa rede de apoios vai se reconfigurando. Essa rede de apoio no interior está se reconfigurando. E o que você vê? Você vê prefeitos e ex-prefeitos e outras lideranças indo ao encontro do governador Wilson Lima. Isso é uma mudança que não é pequena, é uma mudança significativa. Se você perguntasse até 4 meses atrás, não, vou caminhar com o senador Eduardo, tal. E hoje é totalmente diferente e já fez essa opção de caminhar pelo governador Wilson Lima. E o que eu vejo também é que as medidas que o governo tomou, elas surtiram efeito do ponto de vista eleitoral. Né? Todas as dificuldades que o governo passou, inclusive em relação ao Covid, né, de tudo que aconteceu, eu acho que o governo começa a superar isso. Né? E aí você tem esse cartão de renda
né? E várias ações que o governo realizou, como aqui em Manaus, uma luta histórica dos estudantes, que era a questão da minha passagem, né? O Estado teve, né? Tem que reconhecer isso, porque o Ministério mandava uma quantidade de vacina. Aí uma vez, por exemplo, o prefeito de Japurá me liga: deputado, vê se você nos ajuda. Para cá só está previsto 48 vacinas, porque é um município pequeno, certo? Então era proporcional, certo? Então, fretar um avião, pagar 48. 18, 20 mil reais para levar 48 realmente vacinas. É uma temeridade, Então, né? o governo ajudou muito na distribuição disso, para que a população do interior pudesse, as prefeituras, né, que tem cara logística, ter esse acesso. Então, tem essa questão. E aí tem coisas pontuais, né? Nós votamos lá, eu sou membro da Comissão de Educação, e nós aprovamos o novo Fundeb, e nós aprovamos esse aumento do repasse do Fundeb, né? O Fundeb era complementação, era só de 10% para 9 estados. E o Amazonas, nós e o Pará eram os 2 contemplados, e mais o estado do Nordeste. E o que acontece? O governador Wilson Lima paga um abono histórico, certo? Então eu vejo que essas questões refletem com o concurso da polícia e reflete na população. Então, isso melhora, né, a aceitação do governador Wilson Lima no processo eleitoral. Dentro desses diversos convites, sondagens que o senhor recebeu, houve alguma conversa para o senhor eventualmente ser candidato a vice de alguém, ou isso nem passou pelo debate, pela discussão? Não, me convidaram para ser filiado, né? Quanto à questão de disputar a eleição, em que cargo, não, entendeu? Não cheguei a tratar desse... A questão foi de filiação, de me filiar ao partido. Mas o senhor aceitaria esse reajuste de rota em algum momento, se de repente viesse esse convite? Rapaz, Dante, deixa eu lhe dizer o seguinte: a política é um negócio muito dinâmico, né? Certo? Então, eu acabei de falar aí da questão da sucessão. Se nós falássemos de um cenário de novembro para dezembro, era Nós estamos em fevereiro e o quanto já mudou na macropolítica. Então, na política a gente não pode dizer não. O limite ali são as convenções, até lá... eu sou daquele tipo de pessoa que dialogo, né? Então, por exemplo, partidos ligados à base do presidente, como o PRB, que fui convidado, mas tenho uma relação excelente, tenho muitos amigos dentro do Partido dos Trabalhadores, certo? Então, não dá para dizer não, a gente não sabe, né, nesse processo da dinâmica política que vai acontecer, como colocou Aruana, né? Porque quanto mais se aproxima do processo eleitoral, principalmente nas convenções, aí começa uma série de articulações. Em relação às ameaças à Zona Franca, o senhor foi vice-presidente da Comissão Especial da PEC da Reforma Tributária, mas recentemente, inclusive, já declarou que acredita que ela não vai ser votada esse ano por conta de vários fatores, principalmente a eleição, né? Em ano de eleição, o Congresso não costuma tocar em temas assim espinhosos como é essa reforma. Esse contexto da eleição, ele blinda também outros tipos de ataque à Zona Franca? Tipo, a gente pode ficar tranquilo ou é preciso manter a vigilância em relação ao modelo? Olha, veja bem o seguinte: lá atrás, quando a bancada do Amazonas, quase majoritariamente, apoiou a eleição do Rodrigo Maia, e nós também trabalhamos pela eleição do Davi Alcolumbre, o compromisso era esse. Tanto é que logo que eles tomaram posse, né, o líder da bancada, que é o senador Omar, organizou um jantar da bancada com os dois, certo? Lá em Brasília, com a presença do governador Wilson Lima. Tá certo que o Rodrigo Maia depois esqueceu do que ele tinha acertado com a gente. Hoje, né, toda a bancada que teve a oportunidade de conversar com o presidente Arthur Lira fez esse compromisso, certo? E o Arthur, até aqui, nós não temos que nos queixar em relação a isso. Como também o Rodrigo Pacheco. A vinda do Rodrigo Pacheco para o PSD é um ganho muito grande. Por quê? Porque o PSD é o único partido que tem nos seus estatutos a defesa da Zona Franca. Então é uma coisa, inclusive, estatutária, certo? Agora, Aruana, só colocação importante é o seguinte: nós nos livramos de um ataque macro, mas no dia a dia não. Isso continua acontecendo. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo do que nós derrubamos no final de dezembro ali, no apagar das luzes do funcionamento da Câmara. A senadora Zambelli, do estado de São Paulo, que ela é tetraplégica, ela tem uma pauta muito voltada aos deficientes Mara Gabrilli, né? Mara Gabrilli, aliás. Ela tem uma pauta voltada. E ela tem uma lei de incentivo, né, de IPI e alguns incentivos fiscais para deficiente, aquisição de automóvel e taxista, certo? E ela alterou a lei para incluir os deficientes auditivos.
Quando o projeto chegou na Câmara, o relator fez o seguinte, ele incluiu isso para todos os serviços de moto. Põe também o pessoal. Nós vamos botar as motos, mas não é para deficiente, não. É para todos os serviços que trabalham a moto, certo? Então, uma empresa distribuidora de gás, as motos dela vão ter coisa. Se tu comprovasse, então eu podia chegar lá e dizer assim, não, olha, eu sou entregador de pizza, né? Eu quero meu incentivo. Qualquer pessoa podia dizer isso. O que ia acontecer? Você acabava com o polo de duas rodas, certo? Quando eu me posicionei contra na comissão, que eu sou vice-presidente da Comissão de Finanças e Tributação, o que aconteceu? Ele pegou, mobilizou os taxistas do Brasil, os deficientes, para dizer que eu era contra o projeto, certo? E foi uma luta dura. Né? Porque fazer bondade com chapéu alheio é muito fácil. Nós íamos acabar emprego no Brasil e gerar emprego na China, porque é isso que ia acontecer. Então, veja bem uma coisa. Aruana respondendo, os ataques eles são permanentes, certo? Eu mesmo estou lá com a relatoria de uns 5 projetos para que a gente crie Zona Franca em outros locais, crie área de livre comércio, certo? E veja bem o seguinte, aquilo que nós vimos aqui, que teve uma operação tal, da questão de comprar carro e levar para outro lugar, certo? O que acontece? Eu tenho um pedido de um deputado federal do Acre, que eu peguei o projeto, e ele me liga, cobra toda semana, que é justamente para permitir, por exemplo, eu ter um carro aqui, comprar um carro em Manaus e levar para Tabatinga, para Itacoatiara, tudo, que fragiliza o modelo, porque uma brecha dessa aqui, o cara disse, então vamos fazer para ali, para cá. E não dá, porque a conquista que nós tivemos da prorrogação da Zona Franca não dá para brincar, certo? E os ataques são todo dia. E o mais duro que a gente tem é do polo de concentrado, certo? Esse é permanente. Por quê? Vem se arrastando, quando não né? é a Câmara, é a equipe do ministro Paulo Guedes. Então, não dá. Essa questão da Zona Franca não dá para descuidar, né? Nós somos a favor da reforma tributária. A proposta da reforma que é muito ruim. Por exemplo, a proposta da Câmara, que é a PEC 45, só de transição são 5 anos. E pela consolidar são 50 anos. Ou seja, o próprio autor não acredita. Certo? Aí diz assim, não, mas vai simplificar. Certo? O município e o Estado vão ter autonomia para definir. Então nós vamos ter aí quase 6 mil legislações. E a guerra fiscal, né? A guerra Porque fiscal que é entre estados vira entre cidades. Se você vende vamos pegar o setor de moto. A Moto Honda vendeu moto lá para Jundiaí, em São Paulo, ela vai ter que obedecer aquela alíquota com aquela regra. Então, é uma proposta que eu não vejo como. E ela não resolve o principal problema. Qual o nosso principal problema? Que hoje a gente sente isso mais do que nunca. É pagar imposto no consumo final. Certo? Nós devíamos inverter a carga tributária. Devia pagar sobre o lucro, sobre quem tem dinheiro. No Brasil, quem paga imposto é o pobre, é o trabalhador. O rico não paga imposto. Né? Então, isso é que nós precisamos, mudar quem paga. Ela é uma característica tributária, vamos dizer assim, muito regressiva, né? E esse custo cai todo sobre o trabalhador, seja no imposto de renda, seja no uso da internet, no combustível, no gás de cozinha, e nós temos que mudar essa lógica. A gente está falando de tributação, tem a tal da PEC dos combustíveis aí, que vem, que não vem, que o governo vai apresenta, depois desiste, vai para o Congresso. Como é que está essa discussão internamente lá entre vocês sobre essa possibilidade? Proposta, ela o que se comenta é que isso teria sido fomentado pelo Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, certo? Contrariando o posicionamento do ministro da Economia, né? Por quê? Queria o ganho político de uma eventual ação, né? De uma eventual ação. Só que o que o ministro Paulo Guedes pondera? Que no primeiro reajuste já foi embora. E a outra, da onde é que virá a suplementação para esse recurso? A perda de receita. Então, é uma coisa que o próprio governo precisa resolver, porque é um problema interno do governo que diz respeito à proposta. Ela teria um gesto, mas que não dura do jeito que está aumentando aí o preço do combustível, não duraria um mês o gesto, porque continuaria aumentando. A gente viu esse congelamento aqui do valor do ICMS aqui, né? Mas em tese iria baixar, a previsão inicial dos governadores era que iria baixar de Só subiu de R$1 mais ou menos nas bombas, mas no máximo parou de aumentar, né? E daqui a pouco, quando virar a tributação, certamente a gente vai só empurrar para frente esse valor, e isso acaba afetando tudo, né? A gente está falando de inflação, a gente está falando de todo esse impacto dos mais pobres, é algo que tem um impacto direto, né? Com certeza. Agora, eu sou a favor de diminuir
O tributo o senhor, nesse inclusive, existe. tem um projeto de lei em relação a isso, né? Para combustível, energia elétrica. Bens essenciais, né? E bens essenciais. E internet. Para diminuir num todo de todas as áreas, seja do Estado, da União e dos municípios. Não é só ICMS. Eu entendo que é uma carga, porque, Aruana, nós temos uma contradição muito grande no nosso Brasil. Eu tenho um projeto, inclusive, e quando eu digo isso, tem gente que fica até duvidando. Sabia que o salmão está na cesta básica no Brasil? Eu não fazia ideia. O Brasil não produz salmão. A maior parte vem do Mas Chile, se né? você acha o salmão um absurdo, o camarão está na cesta básica. Eu tô pensando no preço, porque não parece, né? Mas se o camarão é um absurdo, nós temos a lagosta. Na cesta básica. Na cesta básica. Certo? E tem um lobby que é contra o projeto. Porque, eu digo, mas rapaz, se tu dissesse, não, isso é para proteger a indústria do camarão, mas nós não produzimos salmão. Isso é para beneficiar aí 10, 20 empresários. Importadores. E o trabalhador que paga sobre isso. Entendeu? Então, nós temos contradições tributárias muito grandes. E nós precisamos corrigir isso. Agora, reforma tributária, esquece que já foi. Inclusive, vou dar aqui uma informação para vocês de primeira mão. Opa. Né? Tudo que foi importante, que se entende voltar, o presidente Arthur Lira tomou uma decisão. Ele vai pautar no primeiro semestre. Porque entende que no segundo semestre vai ser difícil, né? Focar, não vai ter foco. O foco, tudo vai virar política, né? E não vai continuar a ter um consenso. E nós temos uma outra questão, né? Nem tudo que a Câmara vota, o Senado aprova. E vice-versa, né? Nós temos visto características diferentes, né? Até pela postura dos dois presidentes. Certo? Então, por exemplo, nós votamos um projeto para que o fundo da telefonia fosse utilizado para disponibilizar a internet nas escolas. Né? Que eu sou o maior defensor disso, porque o nosso Estado ganharia Precisa, muito. essa com no os exterior deputados, ali. né? Veja bem o seguinte, aí o governo editou uma medida provisória. E eu já tinha, inclusive, conversado com o presidente Lira, deu o seu relator. Só que o presidente Rodrigo Pacheco sentou em cima. Né? Vou até fazer um trabalho com os colegas senadores do Amazonas para ver se ele libera. Mas não sei se Faz é um andar acordo, essa se é medida. coisa. Porque o governo vetou o coisa, mas nós fizemos pressão política e ele editou uma medida provisória. Então, que já é mais no modelo que o governo quer. Mas eu tenho demonstrado assim, que é uma coisa que parece que não tem influência, não faz sentido, o recurso está lá. Que é um fundo. Sim. Que só pode ser investido, segundo a lei, para investir em telefonia fixa. Nós não temos telefonia Exato. fixa, certo? E corrigir uma deficiência que nós temos em estados, principalmente como na Amazônia. Deputado, o senhor se posicionou recentemente, falando inclusive como jornalista e político, né, sobre os limites da liberdade de expressão. Num post do Twitter sobre o caso das declarações de nazismo em um podcast nacional, o senhor comentou, né, essa polêmica. O senhor disse que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. O senhor considera que, em termos de legislação, o Brasil cobre esse direito, né? Ou é preciso repensar o controle da mídia? Como é que o senhor em relação a isso? Eu não sou a favor do controle da mídia. Agora, o que eu me entendo que é necessário é que ficou até para muitos uma palavra bonita, é que mentir, denegrir a imagem do outro, né, através das mídias sociais, principalmente, através da utilização da rede mundial de computadores, né, e muitas vezes, inclusive, patrocinada, e a gente vê isso muito no campo político, né, é fake news. Mas só que veja bem o seguinte, nós estávamos conversando aqui, né, sobre a questão do curso de jornalismo, né, que nós somos oriundo aí dessa escola. Mas veja bem o seguinte, hoje, muito leitor, ele só lê chamada, ele só lê textos curtos, e muitas vezes isso está no WhatsApp, né? Mesmo você tendo portal de jornais com credibilidade, seja no Amazonas ou jornais de cunho nacional, as pessoas não se dão ao trabalho de buscar. E essas mentiras muitas vezes são colocadas como verdade. Eu entendo, né, que empresas como Google, Facebook e outras, elas têm que ser corresponsáveis. Nós já tivemos uma discussão aprofundada, quem tem interesse na pauta, no sentido de punir isso, mas não punir só o usuário, punir a empresa. Inclusive com uma legislação que já foi discutida na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa justiça é muito lenta. Certo? Por mais que exista uma lei que lá no final a pessoa vai ser condenada por injúria, calúnia ou difamação, daqui que isso aconteça. Feito, né? Exatamente. Então, veja bem uma coisa. Quer ver uma coisa simples? Qualquer cidadão, né, quer saber o seguinte: quanto o parlamentar gastou, no nosso caso, de verba indenizatória, né, que é essa verba que é utilizado
que você apresenta a nota fiscal. Se alguém divulgar ali, os deputados, ninguém é capaz de entrar no site da Câmara, entrar lá e ver que é simples, não é difícil entrar para checar, certo? Mas não, aquilo fica como verdade, certo? Só que você até, como você disse, a empresa não toma medida, então estou citando um exemplo, mas isso vai para a área da indústria. Então esse controle, o senhor acha que nas redes sociais, nessas empresas que né, hoje distribuem conteúdo, é preciso ser aprimorado? A atual legislação... Eu creio, porque hoje, veja bem o seguinte, vocês jornalistas, né? Vocês que atuam na pauta política, fazem um comentário ou tal, se um extremo se sentir agredido, ele começa a ofender o jornalismo, como se o jornalismo não tivesse o papel de levar informação, certo? Até porque, por exemplo, nós autoridades, nós não podemos nos furtar, né, a não receber, pelo menos eu penso assim, o jornalista e dar retorno e dar informação, porque vocês estão cumprindo um papel que é regra do jornalismo. Né? Por exemplo, o governador do estado, o prefeito, o presidente da república, né? Sempre terá pautado pela imprensa, porque a população tem interesse de saber, porque isso reflete na vida das pessoas. Né? O que você me perguntou aqui, como não me posicionar sobre os temas, eu entendo que é obrigação nossa, não só nos posicionar, mas estudar aprofundadamente. Então o que eu vejo é o seguinte, a calúnia, a difamação, a agressão que as pessoas sofrem, eu entendo que as empresas elas têm como checar, certo? Porque não chegariam ao ponto que chegaram no sentido comercial, porque elas são muito eficientes, e elas têm que ter corresponsabilidade sobre isso. É a minha opinião. Né? Porque senão fica muito fácil você agredir as pessoas, você denegrir a imagem de pessoas e produtos de forma leviana. Quer ver um exemplo na parte industrial? É as leviandades que postam sobre a Zona Franca de Manaus. E a gente enfrenta esse ataque diário. E ter que desmentir, às vezes, dá mais trabalho do que informar. Com certeza, e tem gente que passa até aquilo como verdade, dizer que isso aqui é um paraíso fiscal. Isso, inclusive, muitas vezes, eu enfrento, inclusive, dentro do partido, quando alguém alega. Eu disse, deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabia que o estado do Amazonas é o estado que mais abre mão de recursos? Nós damos aqui 48% de incentivo do ICMS, certo? A Zona Franca ela não é composta só de tributo federal. E aí você mostrar isso tudo, e o papel que ela representa para a região, mas quando chega lá, vamos votar o recurso para o agro. Ninguém se discute, vamos recurso para aquilo. Todo mundo é a favor, mas quando em relação à Zona Franca, não. O senhor falou em agro, aí eu lembrei agora do recente projeto de lei sobre os agrotóxicos, né, que o senhor votou a favor, né? Votei a favor e veja bem uma coisa. Pois é, queria justamente pedir para o senhor falar desse voto, porque veja bem o seguinte, olha a mentira propalada, né? Que era um projeto de lei que ia matar as pessoas. Então veja bem o seguinte, qual é a diferença do medicamento para o veneno? É a dose, certo? E se o Brasil é isso que falam, como é que o Brasil consegue vender para mais de 270 países produtos do agronegócio? Seja frutas, seja verduras, seja proteína ou derivados, certo? O Brasil vende frango para o mundo todo. O Brasil vende carne aí para a grande maioria dos países, certo? Então, mas quem também critica isso, critica o investimento na pesquisa para que a gente possa avançar, certo? Como é que o Brasil consegue? Porque o grosso da nossa produção não fica no Brasil, vai para fora, certo? Então, eu tenho certeza disso que as autoridades sanitárias do Brasil não permitiriam isso, certo? E a gente, é incontestável o avanço do agronegócio, não só do ponto de vista do acesso à alimentação ao povo brasileiro, mas na economia, né? Só para se ter uma ideia, os Estados Unidos nos últimos 40 anos, para se ter uma ideia, e a Embrapa tem um papel fundamental nisso, ele duplicou a sua produtividade, nós mais que quadruplicamos, certo? Se você pegar esse período que era o agronegócio, que está concentrado... Comparar as safras, né? As safras, a gente vem num crescimento e não há. Porque, veja bem o seguinte, tudo aquilo que a gente vê na TV em relação ao agro na Amazônia, certo? Com pouco ali do estado do Pará, ele não interfere na cadeia produtiva nacional. Né? O agro de peso, inclusive, ele é a favor do controle da preservação do meio ambiente. Então, veja bem o seguinte, e no nosso estado nós temos aí uma característica. A gente não usa nem calcário para corrigir o solo. É difícil um produtor não produzir, por exemplo, mandioca, né? E eu costumo dizer que se produz mandioca aqui, tanto se cultiva quanto se beneficia,
Do mesmo jeito quando inauguraram o Encontro das Águas, é da mesma forma que o índio plantava. Guaraná, idem. O Guaraná até hoje é produzido, né? Apesar da Embrapa estar em Maués, difundir e tal, mas o produtor produz sem nenhuma utilização de correção de solo e controle de praga. E o beneficiamento é do mesmo jeito que o índio fazia, torrando lá num forno de forma rudimentar. É por isso que é bom ainda, né? É. Eu tomo todo dia, eu sou suspeito para falar ralado na língua do pirarucu. Agora, deputado, a gente tem um quadro aqui antes de fechar, que como o Sim Não impresso, a gente tem também a nossa versão aqui do Sim Não aqui no podcast, que é o nosso sobe e desce, né? A gente tem aquela tradicional, o senhor como jornalista não deve ter dificuldade, né? Então o senhor, imagina que o senhor está subindo lá na redação, vai fechar o jornal hoje, tem que fazer um sobe e um desce, né? Se eu tivesse que subir alguém hoje, pode ser uma pessoa, pode ser algum ato específico, alguma ação, né? Se eu tivesse que subir alguém, quem subiria aí no Sim Não do deputado Sidney Leite? Rapaz, eu subiria alguém que até uma homenagem para ele seria o doutor e professor Saul Benchimol, né? É um homem que ajudou a construir uma grande empresa no Amazonas, que inclusive está expandindo para vários locais do Brasil, né? Ele, como seu irmão, tiveram um papel de contribuição com a Universidade do Amazonas, juntamente com o professor Samuel, e que deixa um legado, né, de exemplo, de retidão, de inteligência, mas de compromisso para com o Amazonas e a Amazônia. Né? E desceria o ministro Paulo Guedes. Eu acho que o ministro Paulo Guedes fala muito e faz pouco, né? Não é à toa que a maioria dos colegas ministros dele criticam ele, certo? O ministro Paulo Guedes prometeu que nós teríamos 1 trilhão na economia de venda de imóveis que não funcionam, e existe, ele está certo. Por exemplo, no Amazonas nós temos vários galpões da Conab aí e que não serve para nada, certo? E nós teríamos 1 trilhão na privatização, não privatizou nada. Inclusive eu ia votar a favor e votei contra a privatização da Eletrobras, né? Porque botaram, não foi um jabuti, foi uma tartaruga. O que aconteceu na privatização da Eletrobras? O que era para facilitar para o investidor vir colocar dinheiro, aprovaram que estados que não produzem 1 metro cúbico de gás tenham a termoelétrica a gás. E que nós queremos sair de termoelétrica, né? Inclusive, sim, essa semana eu abordei isso na Câmara. E aí o governo não vetou, que nós deveríamos, eu votei contra por causa disso. Enfim, nós precisamos avançar nessas pautas, certo? Por exemplo, Correio. O Correio é diferente porque é um serviço de Estado, né? Em nenhum país como o nosso, você pode pegar Estados Unidos, China, Austrália, Rússia, Canadá, que são países territorialmente grandes, o Correio é privatizado, né? Muito pelo contrário, né? Abre o capital, mas o Estado ele não pode perder o controle, é o que eu entendo, né? Inclusive conversei muito, dialoguei muito com os trabalhadores do Correio nesse sentido, porque o Correio precisa de investimento. Sim. Desde quando o Banco do Brasil saiu, ficou um rombo no Correio muito grande, e o Correio não avançou no segmento que dá mais lucro, que é a logística, né? Então, nós temos essa contradição, ele foi por áreas que não deveria, nós temos estatal que não tem função de estar com o Estado, certo? Na parte da segurança do voo eu concordo, mas por que Infraero tem que estar administrando aeroporto e não privatiza isso? Então, eu entendo que tem empresas, nós temos muita empresa, inclusive empresas de comunicação, que não é papel do Estado fazer isso, entrega para a iniciativa privada. Mas e fora os ataques que ele faz à Zona Franca, e apesar de estar sistematicamente sendo cobrado, e eu cobro muito, nós temos 2 décadas, e foi um compromisso dele para conosco, e não viabilizou a personalidade jurídica do CBA, né? O presidente Bolsonaro demonstrou interesse, o superintendente da Ciframa tem trabalhado muito nessa direção, nós temos lá o Calderaro à frente do CBA, que é uma pessoa extremamente comprometida, e fora, né, que só nós sabemos que a gente enfrenta com ele em relação à Zona Franca de Manaus. Então, o 10 seria do ministro Paulo Guedes, certo? E que não disse que veio na economia, tanto é que a gente vê o reflexo da economia hoje no Brasil. Tá certo, deputado. A gente queria lhe agradecer pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. E quem sabe, numa próxima a gente se reencontra por aqui. Tá certo, eu quero agradecer a você, Dante Aruana, e dizer que eu estou sempre à disposição, né, no sentido de que vocês possam estar informando os leitores, né, quem nos assiste, quem nos ouve, né, da melhor forma possível, certo? E eu entendo que a gente tem que sempre ter essa consciência do papel que o jornalista tem na sociedade, que é de levar informação, né,
seja em qualquer sentido. Nós estávamos aqui falando sobre esporte, quando eu cheguei aqui, né? Mas seja em qualquer segmento, né? Até vida de famosos, né? Esse é o pulo, mas tem. Tem. Então eu entendo que o jornalismo tem essa importância, e eu fico muito feliz de estar aqui, né? De voltar aqui à empresa Calderá de Comunicação. Comentava que eu tinha uma pessoa muito querida aqui que faleceu, que foi o Rui Alencar, lá de Quari, foi meu professor na universidade, certo? E sempre estaria à disposição. E o Sim Não, né? Que tem uma história, né? Vinculada à política do estado do Amazonas, né? Já vejo que os políticos, a primeira coisa que faziam era pegar o sinão. Hoje pega o celular, mas naquela época era ler o sinão, que o sinão, né, tem essa efervescência, esse cunho político, e que está marcado na história de todos nós. Muito obrigado. E a gente traz ele agora em áudio e também, né, no site, né? Se você quiser acessar aí, é só acessar o simnão.com.br. Também a gente está no Instagram, no Sim Não Digital. Obrigado, Aruana, e até a semana que vem. Tchau, tchau.